Qualquer tipo de ajuda humanitária, ela tem feito a diferença sim. O governo Bolsonaro e a maioria do Congresso Nacional são o principal instrumento de desmonte das políticas sociais do Estado brasileiro. Existem ações emergenciais que elas são definitivas e que elas determinam a vida e a morte das pessoas. Olá, tá começando mais um podcast da Rádio NF. Tudo bem, Juliana? Oi, Álvaro, tudo jóia? Vamos para mais um programa. Então, a gente vai tratar de um assunto muito importante. E que impacta diretamente na vida de quem mais precisa. O tema desse podcast é: por que ações solidárias ainda são necessárias? Será que o Estado brasileiro cumpre o papel que lhe cabe? Vamos conversar com Alessandro Trindade, diretor do Sindipetro NF. Ele também é um dos organizadores da campanha Petroleiro Solidário, que promove ações em comunidades em situação de vulnerabilidade social. Também vamos bater um papo com a secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, Jandira Ueara. E com o doutor em Antropologia, Tomás Henrique de Azevedo Gomes. Podcast da Rádio NF, Política, Sindicalismo e Movimentos Sociais. Tudo bem, Alessandro? É um prazer ter você novamente aqui com a gente. Tomando por base a sua experiência com as ações do Petroleiro Solidário, quais as dificuldades de estabelecer ações sociais? A dificuldade de se estabelecer as ações sociais em meio à pandemia, em meio à pobreza, é que com a redução por parte do governo do auxílio emergencial e muitas famílias que perderam o seu Bolsa Família, a gente tem que adotar mais critérios de linha de pobreza, como fazer a escolha de famílias com maior número de crianças, verificar as condições de extrema pobreza entre a mulher e o homem de dentro de casa, selecionando além das menores rendas ou aquelas pessoas que não têm sequer algum benefício por parte do governo, seja ele Bolsa Família ou auxílio emergencial, que esses números hoje são grandes, nós temos selecionado como critério a família com o maior número de crianças, 6, 7, 8, 9 crianças, para a gente estar fazendo a ação de solidariedade. Ou seja, a gente está atacando a questão de matar a fome por extrema pobreza e por número de componentes familiares. Oi, Jandira, tudo bem? Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Qual a importância das políticas sociais para o desenvolvimento do Estado brasileiro? Olá, Álvaro, Juliana e ouvintes do podcast do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Agradeço muito o convite e é um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, nós temos como os principais componentes da situação atual do país a pandemia, a pobreza, as desigualdades, o desemprego, o subemprego, a redução dos direitos, os ataques à democracia e o desmonte do Estado, com a destruição e o estreitamento das políticas sociais de saúde, educação, assistência e seguridade social. Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo uma ausência total de investimento produtivo para gerar emprego e renda e uma brutal redução de recursos de apoio à pesquisa e ao ensino no Brasil. Para entender o que ocorre com as políticas sociais e o desmonte do Estado brasileiro de uma forma mais profunda, a gente precisa olhar o que está acontecendo com o capitalismo brasileiro. Depois de um ciclo de 50 anos, de 30 a 1980, de industrialização, nós já estamos vivendo há 40 anos um ciclo de reprimarização, E esse ciclo, se ele for até o final, vai encaixar o Brasil no molde, no tamanho que ele tinha em 1920, só que com dois problemas, Naquela época, tinha 40 milhões de habitantes e mais de 80% no campo. Hoje, são 210 milhões de pessoas com mais de 80% nas cidades, E é daí, do processo de desindustrialização, que surgem as bases estruturais da pobreza, das desigualdades, do desemprego, do subemprego. É daí que surge o desmonte das políticas sociais, É por isso que foi dado o golpe de 2016, para acelerar ainda mais esse processo de desindustrialização combinado com o processo de desmonte do Estado brasileiro através da violenta destruição das políticas sociais, das privatizações, dos processos de terceirização e tudo isso que nós estamos vivendo.
É por coerência com esse projeto de país agrário exportador que a classe dominante no Brasil não vê nenhum sentido em manter o Estado e os direitos sociais do tamanho previsto na Constituição de 88. Não tem sentido para eles investimento produtivo para gerar emprego e renda, apoio à pesquisa, SUS como o defendido por nós do movimento sindical e das esquerdas, educação de qualidade, nada disso faz sentido num país agrário exportador. Para completar, para os Estados Unidos, interessa, que o Brasil e a América Latina continuem sendo primários exportadores e cada vez menos industrializados do que antes, porque tem excesso de capacidade produtiva no mundo e a divisão mundial do trabalho atual exige que Brasil e América Latina continuem sob o jugo dos Estados Unidos e dos interesses dos países industrializados. Do ponto de vista programático, para nós é fundamental enfatizar que nós precisamos de um sistema financeiro sob controle público, nós precisamos ter a reindustrialização, a industrialização do país como carro-chefe para ampliação da infraestrutura social. Nós só vamos ter condição nesse país de ter o SUS totalmente implementado tal como ele foi concebido. Habitação, política de saneamento, de educação, política previdenciária, de forma a atender todas as necessidades da classe trabalhadora, políticas de assistência social, se nós tivermos um país sobre outro objetivo, que é um objetivo, quer dizer, de ter um país industrializado, um país que possa produzir suas riquezas e que isso possa ser revertido através do Estado para a maioria do povo brasileiro. Oi, Tomás, tudo bem? Me parece que as ações sociais se intensificaram nesses tempos de pandemia. Como você analisa os atos de solidariedade encabeçados pela sociedade civil, entidades sindicais e sociais? É um prazer poder estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. Sim, eu acredito que é certo afirmar que essas ações foram intensificadas. A gente pode atribuir essa circunstância a diversos motivos, Creio que, de fato, a pandemia ela mobilizou muitas pessoas, muitas organizações, foi um cenário extremamente dramático, Eu acho que a questão, sobretudo, da miserabilidade urbana, ela ficou muito evidenciada já nos primeiros dias de quarentena, É algo que a gente pôde perceber em diversas cidades do Brasil, e isso, de fato, gerou uma comoção muito grande, tanto de pessoas quanto de organizações. Acredito que seria correto afirmar também que, por um lado, houve essa comoção, por outro lado, a pandemia e consequentemente, a quarentena, de acordo com as recomendações das organizações de saúde, também possibilitou um novo arranjo do cotidiano da vida das pessoas e organizações. Então, muitas pessoas se viram também em frente a esse desafio do home office, preocupadas com o destino das coisas, da sociedade como um todo, vendo essa transformação acontecendo de uma forma muito rápida e muito perturbadora também. Então, muita gente também se mobilizou frente a um cenário em que a maior parte da classe trabalhadora não tem tempo livre, de sobra, para fazer qualquer outra coisa que não dar conta do seu próprio cotidiano, Sobretudo, do trabalho, das tarefas domésticas, do cuidado da família. Então, acho que muita gente também se viu com uma outra rotina, podendo investir em atividades que poderiam auxiliar o próximo, Penso que, por um lado, há esse agravo das circunstâncias econômicas, sociais, e, por outro lado, também há uma disposição renovada por parte de indivíduos e organizações que passam também a se mobilizar de uma forma, às vezes, até bastante espontânea. Foi muito comum perceber, durante logo os primeiros meses da pandemia, pessoas fazendo ações de modo espontâneo, uma pessoa que começa a mobilizar outros indivíduos no seu próprio condomínio, no seu próprio prédio, cozinha, arruma algumas marmitas ou roupas, itens de defesa, ou de limpeza, itens sanitários, para tentar auxiliar aquelas pessoas mais próximas, Então, essas ações pontuais se multiplicaram e também se multiplicou um engajamento de organizações que passaram a também
colocar essas ações no seu cotidiano, na sua rotina, né? Sindicatos, organizações estudantis, né? Diversas ordens de organizações que passaram a ter como parte das suas atividades a distribuição de cestas básicas, de itens de higiene, de máscaras, de EPIs, né? Algumas pessoas que se organizaram para a produção de alimentação pronta, para distribuição nas ruas, né? Então, foi um novo cenário que se estabeleceu durante esse período. Eu acho que ainda é difícil dizer até onde isso vai, né? O quanto essas organizações vão permanecer com esse tipo de ações, vão incrementar essas ações ou estabelecer elas na sua rotina institucional, ou o quanto isso vai também apenas estar nesse momento emergencial e que vão arrefecer com o longo do tempo. Eu penso que é importante destacar, né, a gente viveu, né, nos últimos tempos, sobretudo por parte de atores do governo federal, enfim, uma certa criminalização das organizações sociais, né, sejam das organizações da sociedade civil, sindicatos, né, organizações classistas, enfim. E eu acho muito importante dizer que esse processo todo da pandemia, ele só não foi ainda pior, não permitiu ainda a perda, a morte e a miséria de mais pessoas por conta do trabalho dessas organizações. Ainda que se pese uma crítica específica do trabalho assistencialista, né, do trabalho da emergência, o fato é que existem questões emergenciais que precisam que a gente precisa lidar com elas. A gente não consegue pensar no longo prazo se as pessoas não permanecerem vivas, né? Então, existem ações emergenciais que elas são definitivas e que elas determinam a vida e a morte das pessoas. Então, o trabalho das organizações da sociedade civil e demais entidades, ele foi primordial no estabelecimento da permanência, né, da capacidade das pessoas sobreviverem, né? Foi um quadro muito assustador. A gente percebeu, né, como que para uma parte gigantesca da classe trabalhadora, a possibilidade de se ver em situação de rua ou em pobreza extrema, ela é algo muito presente, né? É um risco eminente. São pessoas que vivem de trabalhos que, se elas são impedidas de realizar esses trabalhos, elas não conseguem fazer a manutenção eventual do desemprego. Para parte dos trabalhadores, o desemprego não significa, de imediato, estar em situação de rua ou não ter como se alimentar. Mas para uma parte esmagadora da classe trabalhadora, isso é um risco eminente. Essas ações elas foram primordiais na tentativa de combater esse risco, né, de tentar evitar esse drama ainda maior. Alessandro, o que altera uma realidade? A realidade é aquilo que você vive no dia a dia e que algumas questões de se fazer de forma continuada a ação social, ela chega a incorporar a rotina daquela família. Algumas famílias já estão vivendo uma realidade que ela depende praticamente daquela cesta de alimentos doada pela categoria petroleira. É como se fosse um assistencialismo continuado, porque alguns já perderam a esperança de buscar ou ter qualquer forma de sustento e as dificuldades de se acessar o mercado de trabalho. Jandira, o Estado brasileiro cumpre o seu papel como deveria? Depende do ponto de vista. Para as elites que deram o golpe contra a presidenta Dilma, contra o povo brasileiro, contra a democracia, é preciso desmontar o Estado para que ele cumpra fielmente o seu papel de balcão de negócios da burguesia, como Marx caracterizou. O governo Bolsonaro e a maioria do Congresso Nacional são o principal instrumento de desmonte das políticas sociais do Estado brasileiro. Para que a classe trabalhadora reconstrua e amplie as políticas sociais, é preciso a democratização do Estado, sustentado através de reformas estruturais. A Constituição de 88 está totalmente desfigurada, destruída naquilo que ela tinha de positivo, de conquistas para o povo brasileiro na área da saúde, educação, assistência social, previdência. A Emenda Constitucional 95 congelou por 20 anos os investimentos sociais. A reforma da Previdência inviabilizou a aposentadoria de milhões de pessoas, aumentou o tempo de exploração da classe trabalhadora e reduziu os benefícios. A reforma trabalhista jogou milhões na precarização e na informalidade. Isso tudo precisa ser revogado. E para que isso aconteça e o Estado cumpra o seu papel a partir dos interesses da classe trabalhadora, é preciso muita luta política e social.
É preciso derrotar Bolsonaro e os golpistas, tanto na sua face neofascista, antidemocrática, quanto na sua face neoliberal. Para isso, nós precisamos mudar a correlação de forças a favor da classe trabalhadora, o que passa por disputa eleitoral, mas não se resume a ela, porque para remover todo o entulho golpista, será preciso reconstruir a força política da classe trabalhadora ao ponto de termos condições de impor e vencer uma Assembleia Constituinte livre e soberana, que realize as reformas estruturais e que recoloque e amplie os direitos sociais do povo brasileiro. Tomás, e quais os maiores enfrentamentos nas medidas ou ações com foco no social? Bem, eu acredito que a maior dificuldade, quando as pessoas se mobilizam para esse tipo de ação, não necessariamente elas sabem muito bem o que estão fazendo, como fazer, como atender esse público, né? E acabam, às vezes, botando os pés pelas mãos, né? Porque vêm com uma perspectiva daquilo que deveriam fazer e que nem sempre isso é a melhor opção em determinados casos, né? Vou dar um exemplo. Algumas organizações, pessoas, né, buscam roupa, cobertores para oferecer para as pessoas em situação de rua. Só que as pessoas que estão em situação de rua, em grande parte, na maioria das cidades, elas não contam, por exemplo, com guarda-volumes e espaço para deixar os seus objetos. Então, se você oferece uma quantidade gigantesca de roupa para o mesmo indivíduo, ele vai ter que escolher algumas peças que ele vai poder carregar, porque ele não consegue lavar aquela roupa, não tem um espaço para ele poder lavar aquela roupa muitas vezes, não tem um espaço para ele guardar esses itens, né? Então, as pessoas acabam chateadas quando veem que o sujeito pegou uma ou outra peça de roupa e jogou as demais fora, por exemplo, ou tentou dar para alguém, não conseguiu, né? E as pessoas acabam frustradas porque elas não conhecem as dinâmicas próprias, por exemplo, da vida em situação de rua. É como você oferecer, por exemplo, uma cesta básica para uma pessoa em situação de rua. Onde que ela vai cozinhar aquilo? Isso não vai resolver o problema dela, e você, como uma organização ou um indivíduo tentando auxiliar, pode também se frustrar achando que a pessoa está sendo mal agradecida ou coisa do tipo, só que, na verdade, é você ou a sua própria organização que não percebeu as particularidades da vida em situação de rua, né? Ela tem os seus próprios ritmos, sua própria rotina, né? Dificuldades que são muito difíceis de serem superadas, né? Então, isso é uma das circunstâncias assim, que eu acho que deve ser destacada, né? Esse pouco conhecimento do público como um todo. E, sem dúvida, tem uma série de outras questões, os arranjos financeiros, né, os espaços necessários, por exemplo, para a produção de cozinhas comunitárias, né, assim, a falta de espaços públicos de alimentação. Existem uma série de dificuldades que, enfim, tornam esse tipo de auxílio complexo, né? O arranjo dessas ações, eles são complexos, né? Então, é preciso se aproximar de organizações que têm uma maior experiência, que já fazem um trabalho um pouco mais duradouro, para organizar isso em rede, né? Porque muitas organizações e pessoas que começaram a trabalhar de forma espontânea não sabiam exatamente o que estava acontecendo em alguns contextos na cidade. Então, isso tudo foi um desafio que essa rede teve que ir se adaptando e tentando produzir modos de conseguir ser eficaz nas ações. Alessandro, você acha que iniciativas sociais e voluntárias podem, de fato, mudar a realidade de uma comunidade? Sim, as iniciativas sociais voluntárias, elas podem e devem e têm mudado. Eu, durante as entregas do Petroleiro Solidário, eu tenho visto em várias comunidades ações sociais individualizadas, as pessoas levando quentinha, levando café com leite, levando pão. Então, qualquer tipo de ajuda humanitária, quando o país vive o caos da extrema pobreza, onde família sequer está conseguindo uma refeição por dia, aquela pessoa que coloca um café, um pão ou uma refeição de forma individualizada, ela tem feito a diferença sim. Ela está ajudando a estancar a fome. Jandira, como você vê as iniciativas voluntárias de ações sociais voltadas aos que mais precisam? Eu acho muito importante toda e qualquer iniciativa de ação social. Primeiro, porque as necessidades do povo, que foi jogado na extrema pobreza pelo golpe de 2016,
por Temer e por Bolsonaro é para hoje, é imediata. Trata-se da comida no prato, de gás na cozinha. Segundo, porque é preciso reconectar os laços com a maioria do povo. E isso se faz com trabalho de base político-ideológico, com novas formas de organização das lutas sociais, mas também com a solidariedade ativa, com respostas para os problemas imediatos. E é preciso combater o individualismo através das práticas coletivas de solidariedade, né? Isso faz parte de uma construção política muito importante. E, ao meu ver, não tem nenhuma contradição entre ações sociais voluntárias e processos de conscientização política. Esse momento exige tudo junto e misturado. Tomás, será que a pandemia ressignificou a ideia de ação social e solidariedade? Como atenuar esses casos, possíveis casos futuros, tragédias, pandemias, enfim, de modo consistente, né? Então, assim, as pessoas não conseguem se proteger numa pandemia pelo fato, por exemplo, de não ter uma moradia permanente. Todos devem se lembrar, né, que uma das questões mais ditas ao longo dos motes, né, em torno da questão da pandemia e da quarentena era o hashtag, né, fica em casa. Bem, mas ficar em casa é uma possibilidade para algumas pessoas, né? Como que essas pessoas que não têm domicílio vão se proteger numa pandemia global, né, sem esse espaço doméstico? Elas ficam reféns, né, nos espaços públicos, nos recantos, nos logradouros públicos ou nos cantos da cidade que sobram, por assim dizer, nas praças e baixios de viadutos e etc., tentando sobreviver num cenário extremamente difícil. Então, se por um lado foi necessário, continua sendo necessário, essas ações pontuais emergenciais, a gente também precisa se virar às causas do problema, né? A gente tem um problema dramático no Brasil no que diz respeito ao acesso ao direito de moradia, né? A gente precisa organizar de forma vigorosa, né, políticas públicas que permitam as pessoas terem o acesso à moradia, né? A gente sabe, como a gente costuma, né, dizer, existe muito mais casa sem gente do que gente sem casa. O déficit habitacional no Brasil, em relação à oferta de unidades habitacionais que não são ocupadas, ele tem uma razão aí que dá uma diferença de quase 1 milhão de unidades. Existem muito mais lugares abandonados que não estão sendo utilizados, que não cumprem uma função social, do que gente que não tem onde morar. Contudo, se existe, por um lado, uma série de possibilidades para resolver esse problema, é necessário investimento, é necessário vontade política e é necessário o planejamento de forma profissional de políticas públicas que visem a superação definitiva do problema. E aí sim a gente vai poder começar a pensar de forma, né, profunda numa resolução definitiva para isso. E não apenas no trato emergencial ou assistencialista, né, daquilo que as pessoas precisam para sobreviver um dia, né? Então a gente precisa olhar, na minha opinião, para esse horizonte, né? Como a gente consegue assegurar políticas públicas que permitam, de fato, a gente superar a situação de rua. E como saber se as ações sociais estão funcionando, Alessandro? É a partir do momento que você entra na comunidade e todo mundo te recebe, além de te receber bem, ela é gratificante você dizer que ela só comeu o mês passado porque você colocou comida na casa dela. Isso a gente tem ouvido demais. Famílias que recebem aquela cesta de alimentos e que ela procura fazer fator multiplicador para ela poder tentar segurar quando ela arruma um biscate, quando arruma uma diária. Então, as nossas ajudas de solidariedade, elas têm sido fundamental e têm feito uma diferença grande dentro das comunidades. Isso é a forma como a qual a gente é recebido dentro das comunidades. Quando entra, a galera vem, o pessoal da Petrobras, opa, graças a Deus, que bom, Senhor, o Senhor mandou o pessoal do Jaleco Laranja, a gente vai ter o que comer, vai ter o que botar na mesa para os nossos filhos. Então, está sendo muito importante as ações de solidariedade realizadas pela FUP e seus sindicatos. Jandira, recentemente o padre Júlio Lancelotti foi duramente criticado pela deputada Janaína Pascoal por causa da doação de comida na Cracolândia, em São Paulo. Qual a sua análise sobre esse episódio? É um retrato do pensamento da elite brasileira? O pensamento das elites brasileiras é escravista, racista, preconceituoso, excludente.
E a Janaína Pascoal é uma emissária dessa concepção das classes dominantes. Para ela e para eles, moradores de rua, usuários de drogas são absolutamente descartáveis. E a sua preocupação tem sempre relação com os interesses de setores empresariais. A região da Cracolândia está na mira dos empreendimentos imobiliários. Inúmeras ações violentas por parte do Estado são feitas para retirar essa população de lá. E ações sociais como a do Padre Júlio atrapalham esses interesses. E é por isso que figuras deploráveis como a deputada Janaína Pascoal fazem esse tipo de ataque contra quem procura amenizar a situação dessa população tão sofrida. Tomás, diante do cenário que vivemos, como você avalia a efetivação da política de assistência social? Quais seriam os principais caminhos para o fortalecimento dessa bandeira de luta junto à população? Eu percebo que a gente vive um cenário complicado, né, assim, do ponto de vista ideológico, de um certo reacionarismo, por assim dizer, que inclusive uma boa parcela da própria classe trabalhadora se voltou contra os direitos, né, se voltou ideologicamente para a crítica ao direito, né, para perspectivas privatistas, de um descontentamento com os serviços públicos, que é, em verdade, pelo menos na minha opinião, um belo de um tiro no pé. Né? O que teria sido de nós nesse processo todo, sem o SUS, sem alguma salvaguarda do Estado, né, para a classe trabalhadora, sobretudo. Né? Então, eu acho que há um trabalho que ele é educacional. Né? A gente conseguir entender a importância do fortalecimento dos serviços públicos, né, do papel que ele cumpre em nossas vidas, de que esse sistema público precisa avançar. Ao contrário disso que se fala, né, que soa como música aos ouvidos, né, privatistas, neoliberais, enfim, que vão fazer a crítica dos serviços públicos, o que a gente precisa é de maior investimento. A gente acabou de passar aí por esse cenário da PEC do congelamento dos gastos, né? A PEC do fim do mundo, e o que a gente precisa é justamente de mais investimento no serviço público, de qualificação do serviço público, e não de desmonte. Houve, né, de forma, acho que muito distinta, se a gente for analisar município a município, a forma de organização ela foi diferente, né? Assim, isso dependeu muito da gestão municipal, né, de como que foi produzido esse arranjo. Né? Então, o governo federal fez repasses específicos para o período da pandemia, mas isso ainda ficou muito aquém do que era necessário. A gente vive um cenário, né, muito se fala, né, que as pessoas em situação de rua não querem o atendimento, né? Não querem o atendimento público, desprezam esse serviço público, porque preferem estar nas ruas, porque escolheram estar nas ruas. Contudo, isso não é verdade. Se a gente olhar do ponto de vista numérico, sobretudo nas grandes cidades do país, nas capitais, sobretudo, há uma conta que ela não fecha, né? A oferta, por exemplo, de unidade de acolhimento, de vagas de unidade de acolhimento, ela é muito menor do que a demanda, né? Na maioria das grandes cidades, o número de pessoas em situação de rua, ele é muito maior do que o número de vagas de acolhimento e de outros serviços destinados ao segmento. É uma ideia que ela está muito difundida no senso comum, mas que ela não tem lastro, né? Ela não se confirma de verdade do ponto de vista estrutural, da infraestrutura desse serviço. Né? Então, a gente ainda tem muito a caminhar. Né? Assim, tanto no que diz respeito à política de assistência social, que precisa ainda ser mais vigorosa, conseguir ampliar a sua capacidade de atendimento, mas, sobretudo, como eu dizia anteriormente, é necessário uma estratégia mais ampla e mais vigorosa que vislumbre a superação da situação de rua. E a superação da situação de rua ela só é possível com uma política vigorosa de habitação, que é o exemplo que tem se confirmado em boa parte dos países europeus, em grande parte no próprio Estados Unidos. Né? Então, há um caminho, do ponto de vista metodológico, que é baseado em evidências, né, que se demonstra eficaz e que, inclusive, se demonstra mais barato. Né? É muito mais barato você administrar uma moradia individual com suporte
para uma pessoa em situação de rua, que vai imediatamente possibilitar que ela supere a situação de rua e receba um acompanhamento para os desafios cotidianos da vida, do que, por exemplo, fazer a manutenção numa vaga em uma unidade de acolhimento institucional. Isso já é comprovadíssimo, há evidências, relatórios à vontade, né? Os números confirmam essa informação. Contudo, a gente, principalmente hoje no Brasil, a gente ainda vive a partir de um modelo que se mostrou ineficaz. Então, há uma longa caminhada ainda até que a gente consiga sintonizar e ajustar as nossas ações àquilo que tem se mostrado mais avançado aí mundo afora. Alessandro, é importante que entidades como o Sindipetro e o NF se posicionem de modo socialmente responsável. Essa postura se torna mais relevante em momentos de crise? Sim, é importante que os grandes sindicatos se posicionem de forma sociável e responsável, mas o papel de solidariedade do Norte Fluminense, do petroleiro na pandemia, ele aumentou muito, porque o petroleiro ele quase não perdeu com a crise econômica e com a pandemia. Ele continua tendo seu salário no dia 10 e dia 25, não sofreu perdas em sua convenção coletiva, e a maioria dos petroleiros, por estar levando a quarentena à risca, eles têm feito mais doações e têm sido muito mais solidários, e eu digo, é um pouquinho de cada petroleiro ajudando a colocar comida na mesa de quem mais precisa. Jandira, é necessário um engajamento maior dos sindicatos e movimentos sociais em ações solidárias aos que mais precisam? Eu acho que o movimento sindical precisa articular um projeto de curto e médio prazo que articule as ações solidárias, mas como parte integrante da sua prática político-organizativa. Não pode ser algo isolado que surge de tempos em tempos, tem que ser uma prática permanente. E para isso, será necessário que a gente, a partir das nossas realidades regionais, das categorias, da nossa inserção e capacidade real de intervenção, que a gente consiga construir planos concretos de trabalho em cada estado, região, município, categoria, porque esta é a forma para a gente avançar no fortalecimento dos sindicatos e na ampliação da nossa base de atuação junto a uma classe trabalhadora precarizada, informal, junto a uma classe trabalhadora extremamente fragmentada. Então, penso que o nosso projeto tem que fortalecer a organização da classe trabalhadora real, numa conjuntura de destruição de direitos, de redução de salários, de aumento da pobreza, de desmonte da organização sindical e da fragmentação existente, inclusive, nas nossas bases, E, portanto, as ações solidárias, elas devem ser articuladas nesse contexto, como parte integrante das nossas ações, O enfrentamento dessa situação atual exige uma política de combate, E que deve ser sustentada pela conscientização e mobilização da classe, mas tem que estar associada a um novo modelo de organização, em que as ações solidárias de vários níveis estejam integradas, Isso faz parte, principalmente, da gente atuar para desenvolver uma política de organização junto a quem foi empurrado por desemprego e para a miséria, E a questão principal que nós temos que nos colocar é como a gente realiza esse diálogo e esse enraizamento, e que é junto a uma classe trabalhadora diferente, mais precarizada, mais fragmentada, mais influenciada por pensamentos neoliberais, capitalistas, de direita. Ou seja, como é que a gente vai concretizar o tão falado e pouco realizado trabalho de base, A formação política e cultural, junto com as ações solidárias, na perspectiva da luta de classes, nos diferentes segmentos da classe trabalhadora, isso é fundamental para a renovação e reconstrução de um movimento sindical radical, anticapitalista, socialista, enraizado junto ao povo e à classe. E isso, junto com os grandes movimentos de ruas e de massa, é que vai formar a massa crítica, a experiência política e organizativa que será capaz de impulsionar as grandes transformações na sociedade brasileira. Portanto, esta questão das ações solidárias, repito, elas não podem ser vistas como algo à parte e de tempos em tempos.
Nós temos que pensar, quer dizer, num projeto político, organizativo, em que esta questão esteja também, quer dizer, no centro das nossas ações. Tomás, na sua área de atuação, que é a antropologia, você vem atuando no tema população em situação de rua. O que te motiva nesse trabalho de olhar pelas pessoas em situação de vulnerabilidade? Bem, é difícil, eu acho, para mim responder isso, porque, de um lado, eu tenho uma trajetória, né, como militante, enfim, em algumas questões sociais, né, sobretudo no que diz respeito à defesa dos direitos humanos, e me interessei por esse tema ainda bastante novo, na graduação, né, em ciências sociais, e fui me aprofundando nesse tema, e culminou de ser o mesmo período em que o Movimento Nacional da População de Rua começou a ganhar mais fôlego, mais evidência, começou a se organizar, e aquilo me interessou grandemente, né? Pensar, né, se a gente percebe, do ponto de vista... A gente sabe que militar é algo que depende de uma organização pessoal muito grande, né? Assim, a vida já é complicada em tantos aspectos, né? Então, se organizar para a militância política, para o trabalho voluntário, para a defesa de direitos, é algo difícil de se fazer no cotidiano, né? E eu achava muito curioso como que as pessoas em situação de rua, tendo tudo a seu desfavor, né, tendo que lutar pela sobrevivência todo santo dia, atrás daquele mínimo, né, eles começavam a se organizar para pautar uma agenda, né, uma agenda de direitos, uma agenda política, né, de luta por direitos, de luta por reconhecimento, e aquilo me motivou muito pessoalmente, né, de perceber essa garra da parte deles, né, desses homens, mulheres, enfim, dessas pessoas que começaram a se organizar na luta por direitos, tendo tudo contra eles, né, tendo inclusive que afirmar a sua possibilidade enquanto lutadores sociais, porque até no cenário da própria esquerda, né, a população em situação de rua ela foi desacreditada historicamente na sua própria capacidade de mobilização política, né? Então isso me interessou muito, né? Ver esse movimento crescer, ver essas organizações, essas pessoas começarem a estar engajados nessa causa. E aí, paralelamente, eu fui, né, me engajando cada vez mais nos estudos, né, de tentar entender cada vez mais a população em situação de rua, né, suas formas próprias de organização, sua rotina, sua vida, e, paralelamente, me dedicar também como militante, né, em direitos humanos, de tentar colaborar com esse processo que, em grande parte, eu também vi aflorar. Agora, do ponto de vista mais íntimo, assim, eu acho muito perturbador pensar, né, que num país, né, de tantas riquezas, ou num mundo, numa sociedade em que há tantas riquezas, tantos espaços, tantas possibilidades, as pessoas são empurradas a chegar numa situação limite em que elas precisam estar em situação de rua, dependendo dos favores ou da benevolência de um ou de outro para conseguir sobreviver. Cada vez mais a gente vê esse número de pessoas em situação de rua aumentando, pessoas LGBTIQ+, jovens LGBTIQ+, jovens transexuais que são expulsos das suas casas, né, porque não são tolerados pela família, não são aceitos pela família, e se veem já em tenra idade tendo que enfrentar o mundo, a cidade, né, tentando sobreviver em situações tão desfavoráveis, né, mulheres que são expulsas das suas casas, que sofrem violência, que acabam se vendo nas ruas, as pessoas que vivem transtornos mentais severos e que ficam também a toda sorte na rua. Então, todo esse processo, né, de abandono social, né, porque isso não é uma responsabilidade apenas da família, né, mas as pessoas vão sendo abandonadas e atiradas a toda sorte, sem qualquer tipo de auxílio, né, sem qualquer tipo de oportunidade ou de formas outras de fazer a vida fora desses espaços anteriores. Né? A gente vive esse drama da falta do direito à moradia, vive essa rotina extremamente competitiva, em que se espera que as pessoas estejam cada vez mais qualificadas para competir no mercado de trabalho. A gente vive esse sistema que ele é uma máquina de moer carne humana, né? Então, para mim, assim, me provoca uma grande revolta. Assim. Então, boa parte do que me motiva é olhar esse cenário aterrador
e ter muita certeza de que a gente deve ter um compromisso coletivo de evitar esse cenário, né, de superar esse cenário. Bom, ficamos por aqui. Tchau, tchau, Juliana. Valeu, Álvaro. Na semana que vem tem mais. Até lá!